Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar com vocês sobre o céu da semana deste 23 de 4, 5, 6, 7, 28, 22 a 28 de setembro, primeira semana de Libra, onde nós temos o equinócio da primavera. Então, o equinócio é aquele período em que os dias são iguais, na média, nos dois hemisférios, tanto no norte como no sul, e que começa o período dos librianos. Então, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Então, o Sol ingressa em Libra a partir das 4 horas e 50 minutos da manhã desta segunda-feira, dia 23 de setembro. Então, significa que até mais ou menos às 4h49, se o bebê ainda tiver com aquele olhar crítico na maternidade, achando estranho ou atento detalhadamente ao decote da enfermeira, ainda será virginiano. Se ele já tiver um senso estético, uma sociabilidade com toda o pessoal da pediatria, obstetra, médicos e as visitas, a partir das 4h50 já será libriano ou libriana, certo? Então, só para descontrair um pouco, esse Sol em Libra, em geral, pessoal, traz uma percepção da necessidade que a gente tem de compreender o lado do outro, não nos portarmos com uma condição individualista em relação ao espaço de outras pessoas, ou então ao ponto de vista mesmo das outras pessoas. Aí você fala, mas só por causa do Sol em Libra, Guilherme? Não necessariamente pelo fato apenas do Sol em Libra, que já não é pouca coisa, já é uma questão fundamental. Mas esse período libriano sempre exercita a diplomacia, a harmonia, até num pano de fundo no contexto do próprio momento da estação de ano, a primavera, ou o outono no hemisfério sul, no hemisfério norte, perdão, e a primavera no hemisfério sul. Então, esse contexto do equilíbrio, de ponderação, né? Um sentido prático nessa observação. O que vale para as nossas convivências, para a sociabilidade, para os contextos em geral de vida de dia a dia, certo? E não só pelo Sol, mas também já estamos em período onde também Vênus e Mercúrio estão em Libra, então acaba ilustrando de maneira mais intensa. Além de Libra, são signo do artístico, do criativo, do original, então esse apreço pelas questões mais harmônicas, né, belas, seja pela arte, seja pela condição da harmonia, tanto nos nossos ambientes como na rotina, aquele toque de cor, né, em relação aos nossos ambientes, uma perfumada, uma ajeitada aqui, uma harmonizada ali, um quadro cá, um colorido lá. Isso a gente pode até estar com um senso um pouco mais apurado nessa semana para poder, de certa maneira, praticar um pouco até mesmo esse olhar, digamos, libriano, assim, no nosso convívio. É uma semana que a gente tem também uma exatidão da quadratura entre Vênus e Saturno, quarta-feira. Isso já implica numa ponderação com as diferenças de padrões diante das pessoas, uma certa vagarosidade nas nossas relações, um desafio com nossas responsabilidades diante das pessoas que temos relacionamento, com quem temos vínculo íntimo também, na vida amorosa, em parcerias, em sociedades. Recomenda uma ponderação com diferenças e especialmente com algumas tradições, conceitos, padrões, que tanto da nossa parte como das pessoas que nós temos um elo, há uma certa dificuldade no encaixe, ou no entendimento, ou numa condição de estabelecer uma compreensão mesmo, certo? Vênus é um planeta associado a relacionamentos, Saturno é um planeta associado a padrões, a estruturas, a relacionamentos. Então, uma repassagem de temas a longo prazo, até em relação ao ritmo que certas pessoas têm, que as pessoas que a gente gosta têm em lidar com certos assuntos. De repente, nós queremos algo rápido e a pessoa que a gente gosta não consegue lidar ou resolver, tem uma certa vagarosidade, ou até a gente mesmo. Nós temos um ritmo, a pessoa tem um ritmo mais acelerado, ou o contrário. Então, isso fica mais propenso a termos que compreender diante das relações.
uma divergência, uma aceitação até mesmo quanto ao próprio padrão de lidar com certas estruturas, certos conceitos, certas condições e tradições, seja da nossa parte, seja da pessoa que a gente convive ou até lida, ou em sociedade, ou com mais proximidade. Outra questão é que entre quarta e quinta-feira intensifica uma quadratura entre Mercúrio e Plutão. Isso requer uma atenção com as comunicações para que não sejam extremas, né? Não sejam radicais, e até para que o nosso tom de fala não cause nenhuma devastação, né? Nenhum atrito, ou também atrapalhe profundamente as relações. Então, de certa maneira, as palavras elas podem estar com um certo poder de transformação ao longo da semana. Da mesma forma, aquelas questões combinadas de rotina, dia a dia, elas também são a uma condição de extremidade, de transição de alguma forma, certo? De algum ajuste, ou então, repentinamente, alguma mudança. Geralmente, quando o Mercúrio tem aspecto durante a semana com o Urano, com o Netuno, com Plutão, com o planeta transformador, isso dá um indicativo de alguma questão do dia a dia que foi combinado, que foi tratado, também poder ser marcado por alguma transformação ou algum aprofundamento também. Mercúrio, em qualquer aspecto, com Plutão, traz um desafio mental de aprofundamento da informação, de uma certa investigação. Até mesmo para negócios, recomenda-se um cuidado com assinaturas, para que não seja feito algo combinado sem ter a percepção daquilo que está escrito, daquilo que está, de certa forma, estabelecido, certo? É uma semana também de lua minguante no contexto até o próximo sábado. Então, isso recomenda ali uma atenção para que a semana seja mais atenta para conclusões de interesses do que propriamente para um início, do que propriamente para um começo de projetos, de dar aceleração para algo. É mais indicado a conclusão do que propriamente o início. Muitas vezes a gente fica numa certa ansiedade de querer começar alguma coisa, ou dar um início, ou dar uma direção, sem necessariamente ter concluído algumas que precisam ser finalizadas antes de darmos uma vazão para algo novo. Certo? Pessoal, esse é o Céu da Semana, de 22 a 28 de setembro, primeira semana de primavera no hemisfério sul, de outono no hemisfério norte, do período de aniversário dos librianos. Certo? Um abraço a todos, ótima semana. Tchau!